graça e paz. Sua vida é um deserto? Você se encontra como que dentro de um túnel escuro? Você tem se perguntado, será que o meu caso tem saída? Será que existe Deus e algo pode acontecer na minha vida? Nós vamos falar sobre isto. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, do Rio de Janeiro. Estamos agora, através da tecnologia, chegando a dezenas e dezenas de países do mundo. E mais do que isso, na língua original do país. Vamos conversar um pouco e certamente esta palavra que vem da parte de Deus como incenso suave, mas também com um poder que só a palavra de Deus tem. A palavra de Deus é viva e é transformadora. Basta, disse o Senhor Jesus Cristo, quando falava à mulher samaritana, que bebamos um gole dessa água para que imediatamente do nosso interior fluam rios de água viva. E nós precisamos falar sobre águas no deserto. Eu sei que muitas pessoas, ao ligarem este canal de televisão aqui no Rio, no Brasil, em qualquer país do mundo, às vezes dizem, o fracasso é uma coisa constante na minha vida. Mas a verdade é que quando você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando Ele é o cabeça verdadeiramente da sua vida, quando o seu coração está circuncidado com a palavra, quando a sua mente deixa de ser uma mente meramente humana para ser a mente de Cristo, então você sabe que fracassos e desajustes da vida não podem mais surpreender você. Por quê? Porque nós vamos começar este programa tomando uma decisão. Você vai tomar uma decisão e saber que essa decisão é a decisão de vencer. Essa é uma decisão forte. Quando eu determino, eu vou vencer, eu saio totalmente do deserto e do fracasso. Então você acredita, quem sabe alguém está acreditando, que o seu deserto vai durar para sempre? Não deixe este pensamento, não se veja dessa forma. Elimine esses pensamentos negativos da sua vida. Olhe o que disse o profeta maior Isaías. No Antigo Pacto, ele recebe uma revelação que é uma revelação graciosa, uma pérola muito importante para a nossa vida. Ele disse, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso é uma profecia. Esta é uma palavra que o céu libera sobre a sua vida. O Senhor está dizendo, olha, a despeito de tudo que você está vivendo, seja deserto, seja ermo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um caminho, eu vou trazer a solução, eu vou gerar o milagre na tua vida. Eu vou abrir um caminho no deserto. Isto tem que ser força para a tua vida, porque certamente todos aqueles que estão participando no Brasil e no mundo, pessoas que desejam que algo novo comece em suas vidas, pois este programa é para você. Eis que faço coisa nova. Então o Senhor está falando em novos começos. Talvez você seja uma pessoa que viveu acorrentada a espíritos malignos, a demônios. Talvez você tenha sido aprisionado por sistemas religiosos, porque só existe uma religião verdadeira, que é o cristianismo, e só existe uma palavra verdadeira, que é a Bíblia Sagrada. As religiões são humanas. Então, talvez você tenha tentado, fazendo esforços, sacrifícios, talvez tenha praticado ritos que fazem parte de religiões. E você percebeu que você não teve forças para sair desse deserto. Mas eis que o Senhor Jesus Cristo, o Deus misericordioso, o Deus clemente, o Deus amoroso, o nome que está sobre todo nome,
O nome de Jesus é o nome que está sobre o nome. Ele vem até você neste dia e diz: olha, eu vou colocar um caminho no teu deserto, eu vou jogar água no teu ermo, na tua sequidão, na tua vida craquelada, na tua vida sem elan, sem forças. Ele vai fazer isto. Isto é profético. Eis que faço coisa nova. Então o Senhor está dizendo que a partir deste programa, a partir deste momento, você terá um novo começo de vida. E ele disse: está saindo à luz. Então tenha esta percepção. Tenha esta percepção. Está saindo à luz. Esta palavra é viva. Esta palavra é eficaz. Esta palavra é poderosa. Esta palavra não volta vazia. Os profetas Isaías disse que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, são maiores. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos, são maiores. Então, você não deve temer mais esta palavra deserto de vida. Talvez você diga: sim, mas eu estou esquecido, minha família me abandonou, ou então tenho uma vida limitada financeiramente, ou então eu já bati em tantas portas e não encontro uma saída para todos os meus problemas. Mas o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia Sagrada, o Senhor de Senhores, o Rei de Reis, o cabeça da igreja, ele é especialista em reverter aqueles cenários que são impossíveis para os homens. Ele reverte. Eu estou aqui porque Deus um dia reverteu o processo da minha vida. Depois de um acidente em Angola, em África, onde eu nasci, em Luanda, um acidente muito grave, fiquei politraumatizado, polifraturado, tecidos que se necruzaram, e parecia que era o fim da minha vida naquele leito do hospital militar. Mas a providência de Deus não é um acaso, é o cumprimento de um plano eterno. E eu pude entender numa cama de um hospital que o deserto não foi o fim da minha vida, mas uma passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para os braços de Deus, da escuridão espiritual da religião para uma vida livre. Por Jesus disse isto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que às vezes a escassez é o palco onde Deus revela a sua abundância invisível aos olhos humanos, mas real. É a fé em Jesus Cristo, a fé da Bíblia Sagrada, a fé dos eleitos, a fé santíssima. Ela consegue enxergar, consegue ver caminhos onde não há exatamente caminhos. Não é o que o profeta disse? Eu vou colocar um caminho no deserto. Deserto não tem caminhos. Deserto é deserto. Não há vida, não há expectativa. Alguns dos países que estão recebendo essa palavra sabem in loco o que é um deserto. A aridez de um deserto, o calor de um deserto. Sem um oásis não há quem sobreviva num deserto. Então, assim é na vida espiritual. A vida espiritual é assim, quando ela não tem Jesus Cristo, é uma vida de ermo, é uma vida de sequidão, é uma vida de deserto. Mas a fé é que gera as grandes mudanças. Olha o que diz o apóstolo São Paulo, que escreveu as 14 epístolas, o evangelho da incircuncisão para o povo de origem gentílica, ou seja, aqueles que não têm sangue hebreu ou de Israel. Ele diz aos convertidos à graça: ora, a fé é a certeza. Diga, a fé é a certeza. Say with me. A fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Então, às vezes, os nossos olhos físicos estão olhando e dizendo: uau, eu não vejo possibilidades,
é deserto, é carquelada a vida, é seca, é doença, é crise, é problema atrás do problema. Às vezes, pessoas me escrevem e dizem, olha, em algum momento da minha vida eu pensei em me suicidar porque eu estava num deserto. Meu casamento era um fracasso, meu trabalho profissional era um fracasso. Eu estava realmente num deserto e não via saída, não via água. E quando começaram a me ouvir, nasceu então esse rio de água viva. Então a fé é a certeza, a fé é a convicção. Isso não nasce da lógica, não é uma coisa intelectual, é uma revelação, é um dom de Deus. Então mesmo quando tudo parece estéril, talvez você seja um empresário lutando, talvez você seja um profissional liberal sem expectativas de vida, talvez você seja um empreendedor que viu o seu mundo desabar, talvez você seja uma pessoa que tem doenças e ela se torna recidiva e volta e sai, volta, então você não vê como resolver essa situação segundo a medicina. Mas mesmo quando tudo parece estéril, saiba, acredite por favor, o Senhor Deus, o clemente Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordioso, já está operando. Assim como foi com Abraão. Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações. Ele já era um homem idoso, a sua esposa Sara já não tinha o costume das mulheres, portanto já não tinha capacidade de gerar um filho. E Deus disse a ele, não, você vai ser pai de muitas nações. E Abraão chegou a questionar e dizer, mas como? Eu não tenho um filho, já sou um homem de idade, a minha esposa já é de idade, como é que vou ter um filho? E talvez essa seja a pergunta, como é que eu vou ter uma porta de emprego? Como é que a minha empresa pode se transformar numa empresa poderosa? Como é que os meus negócios podem se tornar riqueza? Então, assim como Abraão, que creu contra a esperança. Este programa é para isto. É para você que crê contra a esperança. Porque Abraão olhava para o seu corpo, olhava para os seus exames médicos, os seus marcadores de sangue, e dizia, não tenho capacidade de gerar mais um filho. Ou um filho. Parece que já passou o meu tempo. Isso eram pensamentos humanos, talvez esses sejam os pensamentos que estão ocupando a tua mente e o teu coração. E Abraão começou a crer contra a esperança. Quando eles diziam, os vizinhos, os amigos diziam, olha, você diz que vai ter um filho, como? Você já é uma pessoa tão idosa, quase 100 anos de idade. Mas ele disse que ele creu. Contra a esperança, contra tudo o que era realidade, ele creu, ele acreditou. E sabe o que ele fazia? Ele começou a dar glórias a Deus. Quando alguém o questionava, ele dizia, glória a Deus. Quando a esposa dele dizia, mas como pode? Glória a Deus. Ele deu glórias a Deus. Ele disse, Deus é poderoso, se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Eu não tenho dúvida, Ele é poderoso para fazer até muito mais do que eu estou pensando ou pedindo. E eis que um dia, Sara ficou grávida. E o anjo disse, daqui a um ano você vai ser mãe. E 9 meses depois, nasceu um filho, Isaac. A esperança se tornou uma realidade. O que era apenas uma possibilidade se tornou um fato real. Mas qual foi o segredo de Abraão, nosso pai na fé? Ele acreditou e esperou contra a esperança. Então você também pode caminhar sob as promessas de Deus. Como Abraão diz, não, Deus prometeu, ele tem que fazer, ele vai fazer, ele não pode deixar de fazer. Deus é fiel. Então ele caminhou sob promessas, ele não caminhou sob circunstâncias, ele caminhou sob promessas. Eu quero lhe deixar esta promessa, o Senhor está dizendo, vou fazer coisa nova, vai haver um novo começo. Deus vai transformar todas as situações, Deus vai transformar os impossíveis em possíveis. O grande reformista Arthur Pink afirmou um dia, a fé não é um salto no escuro, mas é um descanso no caráter de Deus. Que palavra! A fé é o pé que pisa na água antes que ela se torne um caminho.
Então não espere ver para crer, creia para ver. Mesmo na sequidão, a raiz que confia em Deus, mesmo na sequidão, vai florescer. Deus já está agindo em seu favor. Sabe por quê? Porque você decidiu crer. Crer na palavra, crer no que Deus diz, crer naquilo que é promessa do Senhor. No Salmo 126, há uma palavra maravilhosa que tem que deixar o teu coração mais feliz ainda esta manhã. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 126, 4 a 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com júbilo semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que palavra de esperança. Mesmo se você tem passado os seus dias em lágrimas, mesmo se você tem se debulhado em lágrimas, é o médico que diz que não tem solução, é o advogado que diz que essa é uma situação derrotada, é aquela pessoa que diz, eu tinha um sonho, mas esse sonho nunca se tornou realidade, já se passaram 10, 20, 30, mas eu quero lhe dizer que Deus é um Deus que realiza sonhos. Ele tem um tempo, ele tem um modo de realizar os sonhos. Um tempo e um modo. E diz que quando a pessoa com lágrimas semeia a sua fé, diz que com júbilo ceifará. Haverá um momento que vem a alegria, o júbilo. Deixe-me contar-lhe um segredo muito importante meu. Desde que eu fui consagrado ao Santo Ministério, há 46 anos e meio, Deus colocou no meu coração uma palavra. Ele disse, Miguel, eu te chamei para você levar a minha palavra à volta do mundo. Eu estou no Brasil, eu estou na América do Sul, e Deus disse, tu serás minha voz para o mundo. Sempre fui muito envolvido com televisão, com rádio, com literatura, e eu sempre perguntei durante estes anos todos, Senhor, quando é que esta palavra da graça de Deus vai correr o mundo? Ela não está algemada, ela tem que correr o mundo. Foi tua promessa lá atrás, há 46 anos e meio. O Senhor disse, levarás a palavra de Deus à volta do mundo. E agora, isto é uma realidade. Começamos um trabalho em 10 línguas inicialmente, neste momento já estamos em 13 línguas e idiomas diferentes, já estamos abrangendo uma quantidade enorme de países, na língua do país, e o Evangelho está correndo o globo terrestre através deste ministério. A água da vida está chegando, o pão da vida está chegando, o caminho, a verdade e a vida está chegando. O Evangelho verdadeiro, a revelação dos mistérios da graça de Deus estão agora chegando do Rio de Janeiro para o mundo. Nosso projeto para 2026 é chegar ao final do ano em 73 línguas e dialetos. Queremos cobrir todo o globo terrestre. Este é um chamado que eu tenho. Você sabe por quê? Porque eu sou fruto desta palavra. A transformação da minha vida eu devo ao Senhor Jesus Cristo, a esta palavra. Esta palavra me deu um novo começo. Lá naquela cama daquele hospital que eu sempre conto para todos, o Senhor foi poderosamente presente e me tirou da morte, me tirou da dúvida, do fundo do poço, de problemas emocionais e físicos e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje eu posso dizer, a obra que Deus fez em mim, pode fazer em você. Aquilo que Ele fez na minha vida e faz diuturnamente, diariamente, Ele pode fazer na sua vida. Ele está tirando você das garras do diabo, do fundo do poço, da perdição, das trevas, do pecado que oprime, para te trazer
para uma vida no reino, uma vida de luz. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Entregar a sua vida a Jesus. Dizer onde você está e no país que você está, Senhor Jesus Cristo, eu confesso com os meus lábios, eu creio com o meu coração que Tu és Deus, Tu és o único Deus, Tu és o verdadeiro Deus. Tu morreste naquela cruz lá em Jerusalém, Tu ressuscitaste, Tu estás num trono de glória, Tu governas as nações, Tu és o meu Senhor, eu me submeto a Ti. Se você fez essa oração, você é salvo, você está liberto, você saiu do deserto para campos floridos e verdejantes. O salmista disse isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes significa vida com sentido. Se você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida saiu do deserto para uma vida com sentido, com razão, com razão. Você agora tem razão para viver e que a tua vida seja longeva enquanto aqui permaneceres nesta terra. Meu abraço carinhoso, obrigado ao meu time de televisão que há tantos anos me acompanha, que juntos permitimos que a nossa vida seja um instrumento de tal monta que esta palavra está chegando aos 4 cantos do mundo. Bem-aja a todos que me ombreiam nesse trabalho. Um grande abraço, um domingo muito feliz e termino liberando você de qualquer amarra do deserto na sua vida. Já nasceu um caminho para você, já tem água no teu deserto, no teu ermo, a tua sequidão se transformou num campo florido. Creia nisso. É Jesus que lhe manda confirmar. Graça e paz, em nome de Jesus.